Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o protocolo de avaliação, a escala EDM, e vamos aqui detalhar um pouquinho mais sobre esse protocolo. Eu sou o professor Francisco Rosa Neto, sou professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu passei desde 91, 90 trabalhando com esse protocolo. Tive minha primeira experiência num curso de especialização em educação especial, onde eu tive a oportunidade, através de uma professora que apresentou uma versão clássica dos autores Luiz Pique e Pierre Vaillet, e isso em 89, 90. E eu me interessei por aquele perfil psicomotor na época. É um livro publicado aqui no Brasil nos anos 80 e na Europa nos anos 70. E aí, mediante esse conhecimento, eu busquei me aprofundar mais e comecei a utilizar esse perfil em uma escola particular, num colégio, em torno de 5.000 alunos, e nós trabalhávamos com uma psicóloga, era um grupo de apoio pedagógico, e uma pedagoga, e onde nós fazíamos uma triagem dos escolares que apresentavam dificuldades na instituição. Aí, em 91, tive a oportunidade de receber um convite para fazer o mestrado na Universidade de Sevilha, e era um mestrado em deficiência mental e transtornos de aprendizagem. Era a área que eu gostaria de fazer realmente, e em final de 91 eu fui para a Espanha, Sevilha, e lá cursei durante 2 anos, e nesse período eu mergulhei sobre os principais autores que haviam trabalhado o desenvolvimento motor, os autores clássicos, desde Ozeretsky, Gilman, Lezine, Miri Stambach, enfim, vários autores. Como existia uma facilidade de livros e referências bibliográficas na Europa, eu fui adquirindo minha própria biblioteca e construindo também o material para verticalizar um pouquinho mais esse processo de instrumentalização. Então, no meu mestrado eu fiz um trabalho sobre crianças de alto risco neurológico, avaliando essa população em idade escolar. E depois, na sequência, eu fui para a Universidade de Saragoça, e o meu orientador era um neuropsiquiatra, e ele sugeriu que eu continuasse nessa linha e observasse também as crianças que eram atendidas no ambulatório e pudesse realizar um estudo com uma população típica escolar, né, da rede pública do município de Saragoça. E aí eu fiz o estudo lá no meu doutorado sobre os transtornos de aprendizagem. Então aí, avançando um pouquinho mais no protocolo, verticalizando mais as informações de padronização, etc. E conheci outros instrumentos, e também conheci
é uma instituição que comercializava também os testes para psicologia e áreas afins em Madrid. E a partir daí eu comecei a dar um design mais científico para o protocolo. Retornando ao Brasil, em 96 eu já prestei concurso. Primeiro eu entrei como professor visitante, depois eu me efetivei como professor concursado na UDESC, já ministrando desenvolvimento motor, segundo semestre de 96, depois em 97 como professor efetivo concursado. E já se passaram 25 anos ministrando esta disciplina na graduação, e ao longo do tempo eu tive a oportunidade de ministrar essa disciplina em outros cursos, em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e também em outras universidades, programas de mestrado em psicopedagogia. Eu fui professor e orientador, assim como na UDESC eu faço parte da equipe de docente e do mestrado e doutorado. Em 97 foi criado o Laboratório de Desenvolvimento Motor, desenvolvimento humano, e aí trazendo um pouco a minha experiência vivenciada no exterior principalmente, e aí eu criei essas 3 linhas de atuação. Uma linha voltada ao lactente, já que a minha experiência em Sevilha foi com lactentes. Eu trabalhei durante esses 2 anos na unidade de segmento maturativo com uma neuropediatra e uma psicóloga, onde elas atendiam crianças a partir do 0 meses, que são os neonatos que são submetidos ao segmento, decorrência de fatores de risco, pré, peri e pós-natal. Então eu trouxe essa experiência também para o laboratório, trabalhar com lactentes com sinais de alerta, os fatores de risco, etc. E depois o carro-chefe do nosso trabalho, obviamente, era a EDM. Então iniciou ali já com a avaliação motora em 96 nas universidades como prática pedagógica e também alguns trabalhos de extensão, e decorrência disso vieram os primeiros trabalhos de mestrado, de orientação na pós-graduação. E outra linha que nós também começamos a atuar foi com os idosos, o pessoal acima de 60 anos, os grupos de risco, idosos com alguma alteração neurológica, idosos sedentários, idosos que faziam parte de grupos de instituições, né? Instituições de acolhida ao idoso, e aí realizamos alguns trabalhos com essa população. Ao longo do tempo conseguimos publicar alguns livros sobre essas populações. O mais recente é Com Lactente, 2021, e o primeiro livro foi com a escala EDM, pela editora Artimed, em 2002. Hoje é um livro que se encontra na 4ª edição. E o livro para a terceira idade também é um livro que foi publicado em 2009. Hoje
esse ano no ano de 2022, vamos publicar a segunda edição até o final do ano. E então são os livros que nós temos publicados, que estão relacionados ao nosso trabalho na universidade. Bom, como o tema é sobre avaliação do desenvolvimento motor, é importante a gente só fazer uma ressalva do que vem a ser o desenvolvimento motor. Então, existem os fatores internos, externos, intrínsecos, extrínsecos, genéticos, ambientais, que podem interferir em diferentes etapas evolutivas. Em geral, os primeiros 1000 dias, que é referência à criança ali desde o período gestacional, peri e pós-natal até o final do período de lactente. Isso equivale aos 1000 dias. Então esse número 1000 dias equivale a uma idade extremamente importante da etapa evolutiva, que pode repercutir de forma positiva ou negativa no desenvolvimento do indivíduo nas próximas etapas. Então é importante estar atento não só na etapa pré-escolar e escolar, mas também em etapas anteriores. Então o desenvolvimento ele acaba trabalhando as etapas evolutivas, e na educação infantil fundamental e especial a gente especificamente trabalha os domínios motores da motricidade fina e global, que é na área da coordenação, os domínios equilíbrio e esquema corporal, que é na área da propriocepção, e os domínios espacial e temporal, que é na área da percepção. Então são 3 áreas e 6 domínios relacionados ao desenvolvimento motor. Bom, o lactente tem desenvolvimento motor? Tem. O lactente a gente também trabalha, é um outro protocolo, mas tem. O lactente são 2 áreas e 4 domínios. Uma área é desenvolvimento motor, que é o controle postural e a coordenação óculo-manual, e a outra área é a área do desenvolvimento psicossocial, onde temos a linguagem e a área social como domínios. Então, outra questão importante para a gente ressaltar é que no desenvolvimento nós temos algumas hierarquias. Toda criança passa por diferentes etapas e diferentes tipos de movimento. Então, o recém-nascido ele manifesta suas primeiras expressões motoras através dos reflexos. Então, o reflexo é uma forma de manifestação neurológica dessa criança e nos dá sinal, pistas de como o seu desenvolvimento se encontra. Então, o desenvolvimento ele ocorre em alguns caminhos. Então, a gente vai trilhar aqui 4 caminhos, que é o desenvolvimento céfalo-caudal, que é da nossa cabeça, a extremidade, cauda, né? A região coxígea, próximo distal, então do centro às extremidades, do geral para os movimentos específicos e do simples para o complexo. Então, quando a gente observa isso no lactente, ocorre dessa forma. Primeiro, os movimentos mais globais são observados na criança, principalmente relacionado à postura, controle da postural, tônico postural, né? Controle da cabeça, controle do tronco, sentar, bipedestação, deambulação, sem apoio, com apoio, sem apoio, etc. Assim como os movimentos avançam os meses, os movimentos mais finos também vão se manifestando.
Então nós temos os movimentos reflexos numa primeira etapa, são os primeiros meses de vida. Depois a criança sai desse período, automaticamente ela começa a reproduzir os movimentos antes reflexos, agora mais automáticos, que é o período que nós chamamos, Piaget chamava de sensório motor, porque é uma ação não interiorizada, porém manifestada, aguçada pelos sentidos, né? O sentido é a inteligência prática que Piaget já comentava. E essa inteligência mais interiorizada, ela só vai ocorrer no mundo simbólico, que é a entrada da praxia. Então, é o estágio das representações, entrada no mundo simbólico. Então, a inteligência já ganha um poder aí, porque ela consegue transformar essas informações em uma simbologia. Então, desenvolvimento, isso também no aspecto motor também ocorre isso. Então, a entrada no mundo práxico, você também, a criança vai observar determinada ação, vai interiorizá-la e vai reproduzi-la. Então, os profissionais que atuam, que pelo menos buscam, que se interessam pelo desenvolvimento motor ou pela avaliação do desenvolvimento, além dos clássicos na história, os da educação física, que sempre buscaram esse maior vínculo com o desenvolvimento motor, até mesmo pela formação acadêmica. Os profissionais médicos também, através da pediatria preventiva e outras áreas afins, buscam esse conhecimento do desenvolvimento para melhor conhecer a criança e as suas alterações. A fisioterapia e terapia ocupacional, porque tem um conhecimento na sua grade curricular sobre o neurodesenvolvimento infantil, e aí tenta associar essas alterações da criança com o seu comportamento motor, especificamente. A pedagogia também, que busca através da prática da leitura, escrita e cálculo e outras áreas afins, a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento, assim como a fonoaudiologia, que também tem um grande interesse respeito aos aspectos fonoaudiológicos e o desenvolvimento motor, e assim a psicologia, que busca também essa relação entre o comportamento humano, aspectos psicológicos, emocionais, sociais, respeito ao desenvolvimento como um todo e especificamente o aspecto motor. Então, a complexidade do tema, por isso que o interesse também de diferentes cursos, diferentes graduações e diferentes especializações no tema de desenvolvimento motor, em função de que ele envolve componentes neurológicos que são de extrema importância, a complexidade dos movimentos, da questão das funções executivas, áreas do sistema nervoso central, vias de comunicação, etc. Assim como a motricidade humana, nas diferentes etapas também. Como o indivíduo se manifesta em uma determinada etapa a respeito ao seu comportamento motor. E a psicologia do desenvolvimento, onde podemos resgatar aí os autores clássicos como Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud.
e o mais nesse contexto é entender um pouco melhor a população atípica, que foram passando os anos e sempre uma determinada situação patológica chama a atenção dos pesquisadores. Então, já teve o caso das crianças com dificuldade de aprendizagem, as crianças com deficiência intelectual, crianças com deficiências sem uma história, uma etiologia definida. Hoje, boa parte dessa questão respeito à origem, né? O comprometimento, onde está a origem da doença ou do atraso, antes eram considerados idiopáticos, hoje muitos estão associados a outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, que é na primeira, uma das classificações do DSM, trazia como transtorno do desenvolvimento global, então englobava ali o autismo, o síndrome de Asperger e síndrome de Rett e outras alterações. E hoje já tem mais definido transtorno de espectro do autismo, em função da maior clareza e facilidade no diagnóstico, mesmo ainda sendo bastante complexo a definição de tal situação. Bom, ao longo da história, desde aí da década do século XX, metade, início lá do século XX, nós podemos observar que os instrumentos foram surgidos. O mais clássico é o Ozeretsky, que é um autor russo. Depois, baseado no Ozeretsky, surgiu outro autor, Gilman. Depois, nos Estados Unidos, Lincoln. Louis Pick e Pierre Vaillet, nos anos 60, na França. Bruninsky, nos Estados Unidos, aí na final da década de 70. Anderson e Sugden, que também que publicaram a versão do MABC, a primeira edição. Eu publiquei em 96, através da tese, e depois em formato de livro, em 2002. E depois surgiram, né, também uma adaptação de Bruninsky, o BOT, que é um teste de Bruninsky e Ozeretsky. E aí, isso são testes relacionados que já são mais conhecidos. Existe o pessoal falar o teste, o TGMD, que são testes mais relacionados à aprendizagem motor e não ao desenvolvimento motor, que é também, esqueci agora o nome, já veio na cabeça. Então tem o TGMD e o KTK também são testes que têm um propósito diferente relacionado ao desenvolvimento. Então aqui são testes com enfoque relacionado ao desenvolvimento, ou especificamente à coordenação, porque o Ozeretsky trabalhou especificamente a coordenação motora fina, global e equilíbrio, mas já Pierre Vaillet já incrementou a bateria com outros testes relacionados a
a percepção espacial e temporal. Então, isso que difere um teste do outro. Hoje os mais conhecidos aqui no Brasil é o MABC, o BOT e a EDM. E padrão ouro hoje é conhecido o MABC. Para que servem os protocolos? Justamente para identificar alterações do neurodesenvolvimento. É claro que existem determinados protocolos que auxiliam na avaliação dessa população. Por exemplo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Qual o melhor protocolo para se utilizar? Aí vocês vão perguntar. Bom, o MABC e o BOT, eles trabalham a coordenação, motora fina, equilíbrio e a global. O único inconveniente para o TDAH é que esses dois protocolos, o MABC e o BOT, não trabalham a área perceptiva e é a área mais vulnerável no TDAH, principalmente a área perceptiva temporal, espacial e temporal, mas a temporal também bastante comprometida. E então fica essa dificuldade, assim como já teve trabalhos de tese que utilizaram o MABC para população de TDAH e não chegou a grandes resultados, né? Porque utilizou um instrumento não adequado para uma população específica. Já o TDC, ele tem uma grande afinidade com o MABC, então nas publicações mesmo as pessoas fazem uma associação ou até mesmo essa relação mais estreita de TDC, que é o transtorno de desenvolvimento da coordenação, com o MABC, porque é um protocolo que avalia mesmo os transtornos da coordenação, que pega justamente o equilíbrio, principalmente o equilíbrio. O TDC, a área mais afetada é equilíbrio, a área motora fina, e então dá esse casamento perfeito. Já a EDM, ela trabalha, tanto faz, né? A população com deficiência intelectual, também trabalha outras alterações, transtornos específicos de aprendizagem, transtorno fonológico, transtorno fonoaudiológico, transtorno da fala, transtorno da linguagem expressiva, linguagem compreensiva. São os transtornos específicos porque pega justamente a área perceptiva. A área perceptiva, que é a área espacial e temporal, tem uma ligação direta com os problemas de aprendizagem, leitura, escrita, cálculo, principalmente onde o ritmo, né? O ritmo está associado à organização da frase, sílabas, de sílaba, trissílaba, uma frase de 2, 3 palavras, ritmo, velocidade e duração. Então são áreas perceptivas e os demais protocolos acabam não trabalhando a área perceptiva. O autismo é mais complexo, né? Porque o autismo depende do nível de cognição do paciente. Se o paciente não tem comprometimento grave de cognição, porque o comportamento é o ponto nevrálgico do transtorno, então se houver essa interação paciente-examinador, tudo bem, mas se não ocorrer, fica difícil realmente realizar a avaliação. A EDM, então, é um protocolo de avaliação motora. Ela tem livros publicados ao longo do tempo, de primeira edição em 2002 pela ArtMed
Depois, na sequência, uma edição em 2014, 2015, 2020. Também realizamos 2 publicações em 2021, uma segunda edição, uma em espanhol e outra em inglês. O que compõe os domínios da avaliação motora? Então aqui nós temos motricidade fina, global, esquema corporal, equilíbrio, organização espacial, organização temporal, e que a linguagem está dentro da organização temporal. E a lateralidade. Então aqui nós temos as 3 áreas e os 6 domínios. Aqui os testes, geralmente os testes eles são realizados de forma evolutiva. Então você primeiro vai observar a idade da criança, a idade cronológica, e vai identificar se ela está no ensino regular ou no ensino especial, e identificar se ela está na educação infantil ou ensino fundamental. E, por exemplo, se ela tem 6 anos, nós podemos começar os testes 1 ano antes. Então, vamos passando os testes de motricidade fina, de nível 5, se ela passa, faz o nível 6. E se ela for mais adiante da idade dela, a gente segue. E para aonde ela não conseguiu mais realizar o teste. Aí passamos para outro domínio, motricidade global, e assim sucessivamente. E naturalmente que nós temos variáveis qualitativas e quantitativas. Então nós temos um perfil motor da criança, onde nós vamos observar as áreas que ela teve um bom desempenho e as áreas que ela não teve um bom desempenho, teve dificuldade. E paralelo aos testes existe, como eu falei, a avaliação quantitativa, que é resultado do que ela fez, do que ela não fez, e indiretamente uma avaliação qualitativa, que é justamente como ela fez. Quando a gente submete um paciente, uma criança a uma avaliação, você observa também a postura dela, a conduta dela durante a avaliação, se ela está irritada, se ela está impulsiva, se ela está agitada, se ela está inibida, está apática, está agressiva, ou está com uma fala desgovernada, né? Tá verbalizando muito. Enfim, então você vai observar a conduta da criança durante a avaliação e as dificuldades que ela apresenta, né? Porque ela pode realizar o movimento que ela conseguiu fazer, mas só que ela fez com muita dificuldade. Então você registra que é o tipo de dificuldade que ela manifestou. Se ela tinha alguma alteração de tônus, alteração postural, se ela tinha algum problema que dificultava o movimento, ou se tinha algum movimento de repetição, tinha alguma estereotipia, ou tinha algum gesto que prejudicava a melhor organização da praxia. Então aqui a motricidade fina são os movimentos. Um dos domínios é a motricidade fina, que envolve os movimentos de precisão. Então, controle do membro, geralmente aqui a gente avalia só os membros superiores, direito e esquerdo, que é a preferência lateral da criança, a gente não induz, só observa. E obviamente que a motricidade fina é um domínio que tem uma relação direta com a atividade do córtex. Os movimentos finos são os movimentos que envolvem maior precisão.
Então, maior número de neurônios para realizá-los. Então, a motricidade fina, às vezes a gente observa lá no latente e depois a preferência manifesta em idade escolar, com os movimentos de segurar um lápis ou uma caneta para realizar o grafismo, ou até mesmo uma modelagem, que são os tipos de preensão, né? Se ela vai usar para a manipulação ou para, no caso, uma dobradura, ou para segurar um agarre, para segurar uma tesoura, um lápis, ou utilizar um objeto. E aí a própria postura, a acuidade visual, postura corporal e a forma de agarre, se é em pinça, se é usando 2, 3 dedos, se é em garra, são características da motricidade fina. Então aqui, o que a gente vai observar? O tônus, dissociação segmentar, controle da postura, a respiração, atenção, concentração, memória e cognição. Então, indiretamente, quando a gente faz uma avaliação motora, estamos também avaliando indiretamente a parte cognitiva, porque aí as funções executivas, que envolve a atividade do córtex pré-frontal. Que é a avaliação motora, então, um exemplo, fazer um nó. É um testezinho do nível 5, onde se tem um lápis e um cordão, pede para a criança ter um tempo ali para realizar essa tarefa. Então aqui uma outra tarefa é realizar o teste. Agora eu vou fazer o teste do labirinto. É bem fácil porque não tem quase nenhuma coisinha pra gente, só minha. Então aí vocês vão observar a apreensão, tem bastante zigue-zague. Que é uma criança de 6 anos realizando o teste de nível 6, teste do labirinto. Aqui os diferentes níveis os testes de motricidade fina, desde o nível mais baixo, nível 2, depois que é dos cubos, passando para o nível 3, nível 4, 5, 6, 7, 8 e aí vai. Quando ocorre alguma alteração de tônus, uma hipertonia, hipotonia tal, vai prejudicar a área motora fina, ou até mesmo uma deficiência, um atraso no desenvolvimento, uma deficiência intelectual também, ou transtorno do desenvolvimento da coordenação, ou uma outra alteração neurológica. Então aqui uma criança com um transtorno de aprendizagem, a dificuldade que ela tem de realizar o teste de motricidade fina nível 5. Então aí envolve não só faz o movimento de preensão, mas também de orientação espacial. Isso. Ela tem faz direitinho, bem legal. No espaço e realizar a construção do nó. Então envolve aí o processamento cognitivo também, né? Não puxa. Bom, então outra área é a área motora global ou coordenação motora global, também conhecida como controle postural, motora global, motora ampla. Então aqui ela envolve os movimentos de tônus, dissociação segmentar, direcionalidade, domínio lateral. E aqui os movimentos de correr, saltar, brincar, pular, andar, jogar estão associados à coordenação. Então aqui envolve o tônus, a dissociação segmentar, a harmonia corporal, também diretamente agilidade, flexibilidade, força, equilíbrio dinâmico. E na avaliação a gente pode observar
também vários testezinhos que são realizados. Aqui o nível 8, saltar 40 centímetros. Então aqui desde o nível 2, subir, descer, no caso um banquinho ali, ou pode ser uma escada. E aí os testes sucessivos. Aqui é uma criança que nós avaliamos no ambulatório materno-infantil já há algum tempo. Era uma criança que veio com um diagnóstico apenas de dificuldade de aprendizagem e ela no consultório ela foi, a gente através da avaliação motora observamos que ela apresentava um grande prejuízo motor na área da coordenação e esse prejuízo nos dava sinal de uma alteração neurológica. E aí foi encaminhado para o neuropediatra do ambulatório, e aí foi dado o diagnóstico de uma ataxia telangiectasia, que é uma síndrome, uma alteração neurológica que ocorre para cada 50 a 100 mil crianças. Então a prevalência é bem rara de ocorrer tal síndrome. E aqui o perfil dela motor, que a gente observa que o desenvolvimento dela motor foi, na motricidade global foi baixo, né? Teve uma dispraxia leve, o equilíbrio foi grave, e em geral ela apresentou uma dispraxia grave. É uma doença degenerativa, então começa com desenvolvimento aparentemente normal, depois com o passar do tempo a criança vai apresentando mais sequelas no neurodesenvolvimento. Então pode ver que ela tem as dificuldades de controlar o movimento simples, que é caminhar em linha reta. Ela tem uma grande dificuldade de coordenar os movimentos. Então os movimentos também dos braços mais descoordenados, dispráxicos. E obviamente que então aí envolve uma alteração neurológica mais grave. Então aqui as alterações do neurodesenvolvimento, então pode ocorrer atraso, deficiências, transtornos e etc. Equilíbrio. Outro domínio da avaliação motora é equilíbrio. Então o equilíbrio geralmente a gente faz posturas estáticas, onde você vai observar a propriocepção do indivíduo. Então como ele consegue perceber o todo e as partes do corpo, principalmente controle da respiração e da sua postura num determinado intervalo de tempo. Então isso está associado a outros componentes do equilíbrio, aspectos posturais, psicológicos, físicos, neurológicos, etc. Então uma alteração sensorial, visual ou auditiva vai influenciar no equilíbrio, a postura vai influenciar no equilíbrio, o psicológico, uma depressão, uma outra alteração psicológica ou ansiedade ou TDAH vai influenciar no equilíbrio. Então o equilíbrio é a base, né? Base primordial de toda ação diferenciada de segmentos corporais. Então aqui as características do equilíbrio. E na avaliação, aqui uma avaliação do nível 5, criança com os olhos abertos, eleva o calcanhar durante o intervalo de tempo. E aqui outras posturas de equilíbrio em diferentes idades, os testezinhos de equilíbrio. Também, então, equilíbrio é um domínio extremamente importante, onde principalmente crianças com
problemas emocionais e psicológicos, neurológicos, afeta bastante esse domínio. O esquema corporal, que também faz parte da área proprioceptiva. Então, é a capacidade que nós temos de conhecer o todo e as partes. Também conhecido como somatognosia, sinestesia, expressão do próprio corpo, imagem corporal e tal. Então, é a construção e representação do eu. Então, também temos aqui esquema corporal, imagem corporal e consciência corporal. Então, são diferentes termos. E o esquema corporal, então, para se trabalhar bem o esquema, a respiração, a postura, o relaxamento estão extremamente associados ao esquema corporal. As características, então, representação corporal, sinestesia, dissociação segmentar, controle, né? A respiração é fundamental no esquema corporal. E aqui os testezinhos de esquema corporal. Nós dividimos em duas etapas, aqui eu coloquei só uma, que são os testes da educação infantil, que é do nível 2 até o nível 5, que é a imitação de movimentos das mãos e depois dos braços. É a imagem do espelho. Você faz o movimento e a criança faz igual o mesmo movimento. E aí você vai pontuando os acertos e os erros. Então, ali as possíveis alterações associadas ao esquema corporal, transtorno de imagem corporal, transtornos neurológicos. E aí agora iremos falar um pouquinho da área perceptiva. Então, a área perceptiva ela divide em espacial e temporal. Então, a espacial, conhecida também como percepção, orientação espacial. Então, o que nos cerca, né? O primeiro conhecimento que o corpo divide em duas partes, lado direito e lado esquerdo. Então, nós temos membros superiores, membros inferiores e o ambiente que nos rodeia, finito ou infinito. Então, forma, tamanho, dimensão, orientação, posição, relação, semelhanças e diferenças. Tudo está relacionado à percepção espacial. Então, a criança também, quando começa a escrever, então, por isso que é a relação estreita com a pedagogia, a psicopedagogia, a psicologia, com a área motora, principalmente na parte de alfabetização, porque a criança, para escrever, ela começa com letras caixa alta, depois vai diminuindo o espaço e vai transformando o caixa alta em letra cursiva, diminuindo o espaço para que possa ter mais espaço para as palavras, sílabas, etc. Avaliação, então aqui nós temos um tabuleiro, posição nível 3, e aqui outro testezinho. Agora eu vou fazer o teste de noção. Direita à esquerda. Levanta sua mão direita. Pode abaixar. Levanta sua mão esquerda. Baixa. Qual o seu olho direito? Baixa. Abaixa. Segura sua orelha esquerda. Então ali vocês viram um testezinho de nível 6 que envolve orientação espacial, noção direita e esquerda. Aqui as possíveis alterações e a organização temporal. Então, a organização temporal, percepção também que nós temos do tempo, que são as estruturas que envolvem ritmo, velocidade, sequência de ações durante o intervalo de tempo. Então aqui a criança com
o tempo de reação mais lento. Então ela reage depois da execução do movimento. Então, a organização temporal está associada também ao nosso presente, passado e futuro. Dia, noite, ontem, hoje, amanhã, etc. Aqui outras situações relacionadas ao tempo. E na escola, a estrutura de linguagem, onde cada sílaba dá para estruturar uma frase. Então, João foi ao colégio jogar basquetebol. Então, se nós transformarmos em ritmo, João, 2 batidas, foi uma batida, ao, uma batida, colégio 3, jogar 2, basquetebol 4. E aí você consegue fazer uma estrutura de linguagem através de um ritmo com batidas de palma ou batidas de caneta na carteira. Então a criança, antes de mais nada aprender a ler e escrever, ela aprende também estruturas rítmicas. E nos testes temporais são organizados, uma autora, Mira Stambach, organizou dessa forma, as estruturas rítmicas. Então aqui também envolve a cognição, atenção e concentração. Importante que vocês vão observar que algumas estruturas rítmicas que são utilizadas no teste, que envolve memória, atenção, concentração. Agora eu vou fazer o exercício de som. Então aí as estruturas rítmicas, a criança escuta, memoriza e depois reproduz. Aqui as alterações também, quando a criança apresenta tais alterações, dificilmente consegue realizar, vai ter muitas dificuldades na realização dos testes. Por último aqui a lateralidade, que é a preferência lateral, que é diferente de organização espacial. Organização espacial, a criança tem que identificar qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. A lateralidade não, a lateralidade é apenas saber que aquela mão que ela usa, ela já definiu que é o lado direito ou o lado esquerdo, mas ela não precisa saber que aquele lado é o esquerdo ou o lado direito, apenas que tem mais segurança naquele lado. Então nós temos os tipos de lateralidade: destro, contrariada, indefinida, cruzada, sinistra, ambidestro. Então isso no teste de lateralidade a gente consegue identificar tais alterações. No caso, as alterações são mais para contrariada e indefinida. Cruzada não é patológico, faz parte, tem um componente genético. E aqui as características, né, da criança. Começa evolutivamente, ela começa não definindo e depois ao longo do tempo já vai se definindo, aos 6 anos já se define e aí vai manifestar se a lateralidade dela é destro completo ou é canhota completa ou é cruzada ou é contrariada, enfim. Então aqui a lateralidade e a organização espacial, elas têm componentes diferentes. É a nomeação direito e esquerdo, no caso a organização espacial, e na lateralidade a preferência lateral. Então aqui nós temos a genética, também fator importante, que vai determinar a preferência lateral. As características. Na avaliação motora, nós podemos fazer atividades de mãos e também as atividades oculares e pedal.
que é a avaliação motora e dispraxias. Então, o objetivo dos testes motores é justamente para identificar as alterações motoras, e muitas alterações estão associadas a algum transtorno, pode ser psiquiátrico, ou específico de aprendizagem, ou neurológico. Então, o nosso sistema nervoso central, ele acaba, mediante uma situação, expondo às vezes não tão com clareza na parte estrutural ou funcional, e aí nós temos que elucidar, né, tentar desvendar da onde vem o problema. Então, muitas associações podem estar ligadas às emoções ou à atenção, à linguagem, à aprendizagem, às funções executivas, consciência, raciocínio e pensamento, que são as funções mentais superiores. Aqui, quando a gente fala em praxia, a gente também tem essa ligação com as funções executivas de Luria, que é uma representação das funções executivas de Luria, então, que envolve todo esse processamento da informação, que chega até o nível de córtex, na área de gnosia e praxia. E aqui, a avaliação motora de uma criança típica durante 3 anos consecutivos, 4, 5, 6. Então, o desenvolvimento de uma criança atípica é normal. Aqui, de uma outra criança atípica masculina, também feito durante 3 anos consecutivos. Então, o desenvolvimento segue normal, a criança está dentro da normalidade, segue dentro da normalidade. Então, o objetivo dos testes é ver crianças que apresentam dificuldades e não crianças que não têm prejuízos no seu neurodesenvolvimento. E aqui 2 populações, são 2 grupos de crianças patológicas. Crianças com transtorno de desenvolvimento da coordenação e outro grupo, crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, vocês vão observar que o desenvolvimento é diferente. A população também é menos frequente, a prevalência é mais difícil você identificar o TDC do que o TDAH, né? Então, é mais difícil a gente dar um diagnóstico de TDC do que o TDAH. E é isso. Essa é o que nós gostaríamos de falar sobre a avaliação motora. Artigos nós temos em nosso site ali, motricidade.com.br, um banco de dados de trabalhos científicos. Vocês podem acessar ali e qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até breve.